Muito boa noite para você, seja bem-vindo a mais uma edição do Borborema Entrevista. Neste sábado, recebendo o coordenador da Procuradoria do Trabalho no município de Campina Grande, o procurador Tiago Cavalcante. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Borborema Entrevista. Primeiro dizer que é uma honra receber o senhor aqui na TV Borborema. Obrigado por aceitar o convite. Boa noite a todos, boa noite, Paulo. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, agradecer o espaço, sempre muito importante a gente conversar um pouco sobre a nossa atuação aqui no interior paraibano e desejar sucesso ao programa. Muito obrigado. Para a gente começar, primeiro explicar para o nosso telespectador quais são as atribuições do Ministério Público do Trabalho e como é que esse trabalho, essa atuação se desenvolve aqui em Campina Grande. O Ministério Público do Trabalho atua em face de violação à ordem jurídico-trabalhista, ou seja, o descumprimento da legislação trabalhista. Porém, a gente atua prioritariamente em algumas situações que demandam a nossa atuação por conta da gravidade, por conta da repercussão social da lesão. Então, nós temos algumas áreas prioritárias, como o combate ao trabalho escravo, como o combate à exploração do trabalho infantil, como a promoção de um meio ambiente de trabalho livre de riscos à saúde e à segurança dos trabalhadores. E quando a gente fala livre de riscos à saúde, se engloba também aí, obviamente, a saúde mental. A gente atua no combate às discriminações, as mais variadas discriminações no âmbito das relações de trabalho, combate ao racismo, combate às violências psicológicas, combate às humilhações, combate ao assédio moral, enfim, combate aos abusos patronais. E também temos uma atuação muito engajada, muito forte no combate às fraudes trabalhistas, né, que sonegam direitos coletivos dos trabalhadores. Eu diria que o trabalho do Ministério Público do Trabalho foi um divisor de águas, especialmente no que diz respeito à questão da saúde mental dos trabalhadores, servindo de exemplo não apenas para as instituições privadas, como também para o poder público, as prefeituras chamando para si essa responsabilidade a partir do trabalho desenvolvido por vocês, que é louvável, e eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como é que ele se desenvolve ao longo do ano. A gente fala muito do Abril Verde, mas para além do Abril Verde, existe todo um ano cheio de atribuições do Ministério Público do Trabalho que fortalecem essa situação, não é isso? Sim, sem dúvida, o Abril Verde é um mês dedicado especificamente ao ambiente do trabalho, que inclui, obviamente, a saúde mental dos trabalhadores. Agora, no mês de setembro, iniciaremos Setembro Amarelo, né, com um projeto específico de ouvir e acolher trabalhadores que sofrem de adoecimento mental e decorrente exatamente de estresse ocupacional, né? E é importante a gente sempre ressaltar que o número de denúncias de assédio moral no âmbito das relações de trabalho tem tido um aumento avassalador nos últimos anos, né? Tanto no setor público como no setor privado, a gente tem recebido um número cada vez maior de denúncias de assédio e de abusos patronais no âmbito das relações de trabalho. Isso decorre também, não apenas, mas também, do fato de que nós tivemos um retrocesso nos últimos anos no aspecto da questão democrática do nosso país. E isso favoreceu a eclosão de relações autoritárias nas mais variados setores da sociedade, o que reverbera, obviamente, nas relações de trabalho. A gente é um país que tem, na sua origem, o coronelismo como um elemento fundante das relações de trabalho, né? E nos últimos anos, as relações autoritárias de poder no âmbito das relações de trabalho aumentaram sensivelmente e isso se reflete em números. Nós passamos a receber um número muito maior de denúncias de racismo, um número muito maior de denúncias das mais variadas discriminações no âmbito da relação de trabalho, um número muito mais elevado de denúncias de assédio eleitoral, ou seja, a exigência daquele voto de cabresto, e também um aumento significativo da denúncia de assédio moral no âmbito da relação de trabalho. E isso, obviamente, reverbera no aspecto da saúde mental dos trabalhadores, que a cada dia que passa, a gente, infelizmente, tem um quadro mais grave de adoecimento psíquico dos trabalhadores. Quando a gente fala sobre essa situação, essa relação quebrada, digamos assim, desrespeitosa entre o empregador e o empregado, principalmente partindo do empregador. Como é que o cidadão ele pode estar denunciando a prática desse tipo de crime, seja em uma repartição pública, seja em uma instituição privada? Quais são os canais para o cidadão chegar até o Ministério Público do Trabalho?
A gente recebe denúncia no nosso canal de denúncias, no nosso site, mpt.mp.br. A pessoa trabalhadora pode também fazer denúncias no Ministério do Trabalho, pode fazer denúncias no Disque 100, quando se diz respeito à violação a direitos humanos. Então, nós recebemos, por exemplo, um número expressivo de denúncias vindo exatamente do Disque 100, exploração sexual, exploração de crianças e adolescentes, e também denúncias de irregularidades trabalhistas que as pessoas fazem através do Disque 100 e que chega até ao nosso conhecimento. Naturalmente, isso é muito ruim para as relações humanas de um modo geral, e não apenas isso, mas o Ministério Público do Trabalho tem atuado muito fortemente no combate ao trabalho escravo. E para isso, eu preciso que o senhor explique para a gente hoje o que é ou o que se configuraria como trabalho escravo, porque as pessoas, ainda existe quem pense que o trabalho escravo é somente aquela pessoa que está ali com um grilhão em uma de suas pernas, sendo submetido a condições desumanas, mas não é apenas isso. O que a gente pode considerar hoje trabalho escravo é mais amplo, não é isso? Perfeito. Na verdade, o senso comum geralmente remete o trabalho escravo, quando a gente fala trabalho escravo, remete a alguns estereótipos que estão presentes nesse imaginário do senso comum, né? Corrente, restrição da liberdade física, corpos negros, um empregador muito cruel com um chicote na mão, que reproduz exatamente as telas dos cinemas, as paredes dos museus, onde nós vemos esses estereótipos com muita frequência, né? E, de fato, isso representou uma verdade durante muito tempo, né? Só que a partir do momento em que o capitalismo ele se reinventou, né? Nós deixamos de ser um capitalismo colonial, mercantilista, e passamos a viver numa sociedade do capitalismo industrial, a escravidão ela também foi metamorfoseada, ou seja, ela foi transformada, né? Então, hoje, a escravidão ela apresenta outras características, ela apresenta outros elementos não necessariamente vinculados à cor da pele, à violência física, à prisão, à restrição da liberdade física de ir e vir, né? Então, o nosso conceito de trabalho escravo contemporâneo ele está previsto no artigo 149 do Código Penal. São 4 hipóteses de caracterização do trabalho escravo contemporâneo, ou seja, existem 4 formas de a gente analisar e considerar aquela situação como uma situação de escravidão contemporânea e que demanda, portanto, o resgate daqueles trabalhadores naquelas situações. A primeira situação é o trabalho forçado, e aí o trabalho forçado está, de fato, muito mais ligado ao elemento volitivo, ou seja, é aquele trabalho para o qual o trabalhador não se ofereceu de espontânea vontade ou aquele do qual o trabalhador não consegue se desvincular espontaneamente. Então, esse é o trabalho forçado, uma das formas de trabalho escravo contemporâneo. Outra forma é a restrição da liberdade de locomoção em razão de dívidas contraídas pelo empregador, isso pelo trabalhador com o empregador. Então, isso ocorre geralmente em localidades mais distantes, onde o trabalhador ele não consegue sair para comprar instrumentos de higiene pessoal, não consegue sair para comprar comida, e ele termina adquirindo aqueles produtos diretamente com o empregador. Um exemplo disso são os trabalhos nos canaviais, não que todos sejam escravos, mas é um exemplo, eu digo, de práticas que a gente já viu, pelo menos no passado, se configurar dessa forma, né? Sim, e inclusive no presente, né? A gente vê muito esse tipo de forma de trabalho escravo em ambiente rural, né? E o trabalhador vai adquirindo dívidas, não consegue se desvincular daquele contrato de trabalho. Isso é também uma forma que nós consideramos trabalho escravo contemporâneo. E as outras duas são as jornadas exaustivas, que é aquela jornada exorbitante, não são apenas jornadas prolongadas. Então, a gente tem que invariavelmente analisar o ritmo, a frequência, o desgaste daquela atividade. Você falou de trabalho no corte da cana. Isso frequentemente está presente no corte da cana, porque são trabalhadores que utilizam indumentárias pesadas, que utilizam instrumentos de trabalho igualmente pesados, realizam milhares de golpes todos os dias, o tempo todo, recebendo uma remuneração muito pequena por produção. Então, ele termina trabalhando ainda mais para que lhe sobre alguma coisa ao final do mês. São trabalhadores que trabalham a céu aberto, sob o calor escaldante do sol, aqui na nossa região, que é uma região quente. São trabalhadores que, às vezes, não têm sequer intervalos para hidratação, para uma alimentação adequada e que, obviamente, não conseguem repor as energias de trabalho até o dia seguinte e estão expostos a situações de trabalho que, de fato, reproduzem muito fielmente o que era o trabalho dos nossos escravos colonos de séculos passados, né? E a última hipótese de caracterização do trabalho escravo contemporâneo são as condições degradantes de trabalho.
E quando a gente fala de condição degradante de trabalho, a gente está falando de tratar o trabalhador como animal, como bicho mesmo, né? É aquele trabalhador que toma uma água suja do córrego, que não tem água potável, o trabalhador que não tem banheiro e faz as necessidades no meio do mato, é um trabalhador que dorme junto com a vaca, que come a comida desses animais. Então é um trabalhador que ele não é tratado como um ser humano, mas como um animal de tração na produção de riquezas econômicas. E aí, nesse aspecto, aqui na Paraíba, quais são as atuações que vocês têm no sentido de exemplos, para a gente exemplificar para o nosso telespectador? Quais são os tipos de caso mais comum e o que apontam os números mais recentes dos levantamentos do Ministério Público do Trabalho? Veja, a gente tem dois tipos de atuação muito fortes aqui em face do trabalho escravo no estado da Paraíba. A primeira é quando o trabalho escravo ocorre aqui, né? Então, a gente precisa resgatar esses trabalhadores, acolher esses trabalhadores e viabilizar a reversão dos fatores de vulnerabilidade para que ele não volte a ser uma pessoa escravizada, né? No âmbito rural, eu diria que talvez a atividade produtiva atual que tem resgatado o maior número de trabalhadores são as pedreiras, né? Por conta de vários fatores que estão envolvidos, a questão do meio ambiente de trabalho, a questão da utilização de explosivos feitos absolutamente de forma artesanal, né? Muitas crianças também envolvidas nesse trabalho e na confecção desses explosivos. Então, nós tivemos ultimamente uma quantidade significativa de trabalhadores resgatados nas pedreiras. Em âmbito urbano, eu diria que a construção civil. Inclusive, tivemos até um resgate recente, né, de mais de uma centena de trabalhadores que foram resgatados em condições absolutamente degradantes de trabalho no âmbito da construção civil. Isso reproduz, de um certo modo, a realidade do nosso país, né? A nossa realidade aqui não é uma realidade diferente do que ocorre em outros estados da federação, obviamente com algumas peculiaridades, mas, de um certo modo, a gente tem o mesmo retrato da realidade em âmbito nacional. E outra forma de enfrentar o trabalho escravo é aquele trabalho escravo que ocorre fora do estado da Paraíba, né? E que nós sabemos que trabalhadores são arregimentados aqui dentro do território nacional, dentro do território paraibano, né? Muitas empresas de São Paulo, do Centro-Oeste, que contratam trabalhadores aqui no estado da Paraíba e que esses trabalhadores terminam sendo resgatados em outros estados da federação, o que, obviamente, demonstra a ocorrência de arregimentação de mão de obra e de tráfico de pessoas para fins de escravidão. Nós estamos conversando com Tiago Cavalcante, ele é coordenador da Procuradoria do Ministério Público do Trabalho aqui no município de Campina Grande. Vamos fazer um breve intervalo. Na volta a gente fala sobre a exploração do trabalho infantil e também um tema que está em alta no nosso país atualmente, que é o tema da adultização. É logo após o intervalo. Estamos de volta com o Borborema Entrevista e seguimos nosso bate-papo com o coordenador da Procuradoria do Ministério Público do Trabalho em Campina Grande, Tiago Cavalcante. Eu gostaria de tratar com o senhor sobre outro tema que é extremamente importante, que é a questão da exploração do trabalho infantil. O que dizem os números a partir do trabalho que vocês desenvolvem aqui no estado da Paraíba e aqui na nossa região de Campina Grande. Nós falávamos há pouco sobre o trabalho escravo contemporâneo, né? E o primeiro passo para chegarmos ao trabalho escravo contemporâneo é exatamente na infância a ocorrência da exploração do trabalho infantil, né? É o ciclo da miséria. O trabalhador, a criança está submetida à exploração do trabalho infantil, não consegue ter uma infância com a educação adequada, com o pleno desenvolvimento físico, psíquico, social, moral, cultural, e termina sendo um adulto vulnerável, igualmente vulnerável, submetido às fragilidades que vão resultar mais das vezes na exploração do trabalho escravo. Veja, quando a gente fala de trabalho infantil, tem dois aspectos que eu acho que são muito importantes a gente pontuar. A primeira coisa é que, na iniciativa privada, o que era frequente, que era de fato frequente, nós observarmos a exploração do trabalho infantil na década de 80, na década de 90, isso vem paulatinamente a partir, obviamente, dos movimentos da sociedade civil engajada nesse tema, dos órgãos públicos fiscalizadores, a partir da atuação do Ministério Público do Trabalho, isso vem caindo, esses números vêm caindo seguidamente. Então, eu diria que hoje nós temos, tanto na Paraíba como na realidade em âmbito nacional, uma realidade muito melhor em termos de combate, em termos da utilização do trabalho infantil, em relação à
a períodos pretéritos. Hoje, a nossa situação aqui no estado da Paraíba é que nós visualizamos esse tipo de trabalho mais na informalidade mesmo, né? Então, são nos semáforos a criança que está vendendo bombom, que está vendendo chocolate, nas feiras livres a criança que faz o carregamento de sacolas, a criança que termina fazendo um trabalho de fato informal. Outro aspecto sobre o trabalho infantil que eu acho importante a gente pontuar também, que muito embora quando a gente fala de trabalho infantil a gente aborda essa evolução, esse avanço no combate ao trabalho infantil nas últimas décadas, mas, por outro lado, a exploração do trabalho infantil nas redes sociais, né, na produção de conteúdo e na realização de serviços plataformizados, digitais, isso tem aumentado muito. E isso é uma preocupação também nossa, porque isso expõe também a criança a uma série de violências que prejudicam o seu pleno desenvolvimento físico, comunitário, cultural, intelectual e moral. Antes da gente tratar mais especificamente sobre isso, afinal nós temos o caso do próprio influenciador paraibano Ítalo Santos no cerne, no centro dessa discussão. Eu acredito que é importante a gente destacar também e trazer uma explicação para o nosso telespectador, porque eu acredito que a linha ela termina sendo muito tênue, porque muitas pessoas trazem, por exemplo, uma questão moral, de educação, de repasse de valores para os filhos, eu acho que cria-se uma certa confusão no que se diz respeito ao próprio trabalho escravo. O que a gente costuma ouvir é muitas vezes a pessoa dizendo, olha, essa criança poderia estar trabalhando, mas não permitem que essa criança trabalhe, mas eu acredito que as pessoas tendem a imaginar que seria um repasse, uma transmissão de valores para aquela criança, mas eu acho que a gente precisa explicar bem para as pessoas até que ponto é importante a criança, naturalmente, ser instruída do ponto de vista de valores, isso é fundamental para a sua construção, para o seu crescimento enquanto cidadão, mas a questão do trabalho infantil é um pouco diferente disso, né? Sim, é importante a gente primeiro dizer que quem concorre com o trabalho não é a rua, não é o crime, não. Quem concorre com o trabalho é a escola. O local da criança não é trabalhando e nem, obviamente, no crime. O local da criança é a escola, é a brincadeira, né? São atividades lúdicas, essa sim é o que concorre com o trabalho. Né? Outra coisa que é importante a gente ressaltar é que uma coisa é o trabalho, né? A exploração para fins de trabalho. Outra coisa são valores que se passam de pais para filhos, né? E naquelas relações comunitárias que não tem nada a ver com atividades produtivas, né? Então, obviamente que crianças e adolescentes, elas acompanham o ofício dos seus pais, porém sem realizar nenhum tipo de atividade produtiva, né? Uma coisa é você passar valores, você transmitir valores daquela família e outra coisa é a exploração do trabalho daquela criança, inclusive no âmbito familiar. Agora sim, voltando para essa questão mais virtual e também com destaque para o tema da adultização, levantado recentemente pelo influenciador Felca, que debateu isso amplamente através de um vídeo que ficou amplamente conhecido no nosso país ao longo das últimas semanas. Eu gostaria de saber do senhor como é que o Ministério Público do Trabalho tem acompanhado esse tema e com destaque para essa questão envolvendo o paraibano, o Ítalo Santos, um influenciador que foi denunciado pelo Felca como alguém que estaria explorando aquelas crianças, aqueles adolescentes que convivem com ele e os quais ele também chama de filhos. Perfeito. Eu acho que existem dois pontos de muita importância que a gente precisa tratar nesse caso específico. Uma coisa é, de fato, a responsabilização pessoal do Ítalo Santos, tanto do ponto de vista patrimonial como do ponto de vista criminal, né? E por essa grave violação a direitos humanos daquelas crianças e adolescentes, inclusive com exploração da sua sexualidade, né? E isso está sendo feito, né? Ou seja, existe um colega do Ministério Público do Trabalho que está conduzindo uma investigação desde o ano passado em face de Ítalo Santos, e essa investigação inclusive, que tramita em segredo de justiça, mas é uma investigação que é feita de forma articulada com outras entidades, com outros parceiros que compõem essa rede de proteção à criança e adolescente, como o Conselho Tutelar, a Assistência Social, a Polícia Civil, o Ministério Público Estadual. E essa investigação, que já teve início desde o ano passado, ela está sendo feita de fato com muito cuidado e já certamente vai apontar para a responsabilização do Ítalo Santos por essa violação sistemática a direitos humanos das crianças e adolescentes
que lá estavam. Outra coisa que é muito importante a gente deixar claro também e falar é que o FELCA expôs apenas a ponta do iceberg, né? Ou seja, é importante que a atuação dos órgãos de Estado, né, se desenvolva também em face das big techs, né, das empresas, das redes sociais, que não apenas lucram com esse trabalho, com esse engajamento desse conteúdo criminoso, mas que vem, inclusive no caso do Ítalo Santos, né, fomentando e divulgando esse conteúdo criminoso e de violação a direitos humanos de criança e adolescente há muitos anos. E não à toa essas empresas também figuram no polo passivo da investigação. Eu imagino que haverá também a tomada da corresponsabilidade em face dessas empresas, né? Mas é preciso que isso seja feito não casuisticamente, como será o caso, né? Não apenas em face do caso do Ítalo Santos, mas é preciso que isso seja feito pelo Estado, demandar que essas empresas se responsabilizem por qualquer tipo de violação a direitos dos seres humanos e da democracia. Inclusive, esse caso pautou algumas questões no Congresso Nacional e eu espero que isso surta efeitos positivos daqui para frente. Olha, gostaria de agradecê-lo pelo seu tempo, pelo seu precioso tempo, pela sua presença neste sábado aqui na TV Borborema, para a gente estar tratando de temas tão importantes e, claro, mostrando também o trabalho do Ministério Público do Trabalho aqui na Paraíba, com destaque para a sua atuação aqui em Campina Grande. Muito obrigado. Eu que agradeço e estamos de portas abertas para os trabalhadores denunciarem no nosso canal. É sempre um prazer estar aqui com vocês, compartilhando o trabalho desenvolvido pelo MPT aqui em Campina Grande. Muito obrigado. É o Disque 100. Você pode ligar, fazer a sua denúncia e ajudar o Ministério Público do Trabalho a combater a exploração do trabalho infantil, trabalho escravo e uma série de outros crimes que acontecem no âmbito das relações trabalhistas. É final da edição de hoje do Borborema Entrevista. Eu lembro que ao longo da próxima semana nós estaremos divulgando o nosso próximo entrevistado para que você nos acompanhe também através das nossas plataformas digitais, com destaque para as redes sociais da TV Borborema. Pode seguir o Instagram, é esse que está aparecendo aqui na tela. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Excelente e abençoada semana e até o próximo sábado, se Deus quiser.